Paz do Senhor, é um prazer estar com vocês nessa noite. Obrigado aí por clicar o play, como diz o pastor Alex. Sou o pastor Moisés Coelho, estou atualmente servindo como secretário regional de missões da 5ª região, pastoreando também lá na igreja de Maringá. Nós temos aí um envolvimento também com missões, tivemos há algum tempo no campo missionário europeu e desde que a pessoa se torna missionária, ela não consegue deixar de estar envolvida. E é um prazer poder estar aqui participando também desse Mobilize, juntamente com os irmãos. Nós vamos ministrar uma palavra ao coração de você que está com a gente, você que está nos assistindo, e cremos que Deus tem algo importante para nos falar. Nossa temática desse Mobilize é a missão, é o novo normal. Então nós vamos pensar um pouco e meditar um pouco sobre aquilo que Deus tem a nos ensinar através de todo esse tempo que temos vivido e dessa pandemia. Então eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia, se você tiver aí com você, em Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler aqui alguns versículos desse capítulo 8 de Deuteronômio. Diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Aleluia! Louvado seja o Senhor por sua palavra. Queridos, a história bíblica ela nos deixa claro que para o povo de Deus não existe acaso, não existem circunstâncias que fujam do controle de Deus. Aliás, lá em Romanos 8, 28, nós lemos assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nós sabemos que o grande propósito de Deus é a sua missão. Deus deseja realizar a sua missão. E ao longo da história bíblica, nós vemos que Deus ele age em parceria com o ser humano. Nós vemos que para levar a cabo esta missão, Deus chama Abraão, separa Abraão para que através dele um povo, uma nação separada, exclusiva, pudesse receber os ensinos do Senhor, os mandamentos do Senhor, toda uma ministração da parte de Deus. Mas o objetivo Deus deixa claro já a Abraão no seu chamado, dizendo que era através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí nós temos todo o desenrolar do povo de Israel como detentor da revelação de Deus, preparando o palco para a vinda de Jesus, que é Deus se encarnando, fazendo homem e consumando o ápice desta missão de Deus de resgate da humanidade. E em Cristo, novamente, então, a humanidade ela é restaurada, ela é resgatada à sua comunhão e ao seu relacionamento com Deus. Mas aí torna-se necessário que haja o testemunho desta missão, o propagar, o proclamar desta missão para todos os povos, o fazer discípulos, o ensinar, o levar as pessoas ao conhecimento desta grande obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para isso, então, a missão de Deus ganha uma igreja. O Senhor constitui a igreja para que faça parte desta missão e seja a testemunha da obra de Deus, seja a proclamadora da palavra de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós percebemos que ao longo de todo esse desenvolvimento, tanto do povo de Deus como da própria igreja, levando a cabo a missão de Deus de resgate da humanidade, por vezes Deus precisa permitir algumas situações para que o foco ele retorne para a missão, para que a essência da missão
ela seja novamente evidenciada, para que o povo que por alguma razão está se distraindo em relação à sua verdadeira missão, ele acorde novamente e ele lembre o porquê que ele existe, qual é a razão da sua existência. Nós vemos isso quando a igreja, de repente, ela queria ficar exclusivamente entre os judeus. Com a propagação da mensagem, o Senhor dá uma visão a Pedro, mostrando para ele que os gentios também estão incluídos na obra de redenção. Depois levanta Paulo exclusivamente como um missionário para os gentios também. Quando a igreja ela decide se territorializar e ficar apenas em Jerusalém, o Senhor permite uma perseguição vir para a igreja, e o povo então se espalha, e a mensagem do Evangelho se espalha também por todos os lugares. Então perceba como Deus, ele permite, ou sendo ele a razão da luta ou não, mas ele permite, ele utiliza-se de lutas, de tempestades, de desertos, e por que não dizer de pandemia, para ensinar a igreja, para ensinar o seu povo e para retornar à verdadeira essência da missão e o verdadeiro propósito da igreja e do seu povo em relação à missão de Deus. E esse texto que nós lemos do Antigo Testamento, ele mostra claramente que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, e ele conduziu com algumas finalidades o povo de Deus pelo deserto. O Senhor declara aqui claramente, e a primeira delas ele diz que ele os levou para o deserto para os humilhar. Há uma frase de Spurgeon que diz o seguinte: sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. Deus leva o povo de Israel pelo caminho do deserto para humilhar esse povo. Quando a gente fala a palavra de humilhação, nós às vezes temos uma conotação muito negativa em relação a isso, porque pensamos algo que é aplicado em outros em relação a nós para nos envergonhar. Mas a Bíblia, ela nos ensina que aqueles que se humilham diante do Senhor, eles são exaltados. Aqueles que, a humilhação bíblica, ela significa um estado de dependência de Deus, de reconhecimento de que nada podemos fazer sem Deus. E assim Deus fez com o povo ao levá-los pelo deserto. Ele fez questão que o povo entendesse que eles não tinham capacidade, não tinham condições próprias para conquistar a terra, mas que eles dependiam exclusivamente de Deus. Se você lembrar lá na frente, como por exemplo na conquista de Jericó, as estratégias de Deus eram estratégias não usuais. Eles deveriam circular a muralha de Jericó, e essas estratégias precisavam de uma confiança extrema do povo em Deus, de um entendimento do povo de que Deus estava no controle, Deus estava no comando. E o povo adquiriu isso no deserto, porque ali foram humilhados pelo Senhor. Diz o texto, passaram fome, mas viram o Senhor lhes sustentando. A humilhação de Deus não é para nos deixar ter privações, mas é para mostrar que Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, Ele é aquele que tem a nossa vida em suas mãos. Se você observar essa pandemia, o que ela fez com o mundo, ela humilhou o mundo. A pandemia mostrou que o dinheiro não manda, que a ciência não manda, que os países desenvolvidos não mandam. A pandemia simplesmente colocou o homem novamente no entendimento da sua estrutura, de que ele é pó e de que ele depende e precisa da graça e da misericórdia de Deus. Mas se nós trouxermos para o nosso contexto, mais especificamente, a pandemia também trouxe humildade para a igreja, ela humilhou a igreja também. A igreja, ela percebeu que as suas estruturas, elas não dizem muita coisa, né? Ela humilhou o nosso avanço gospel, as nossas aglomerações de multidões, e nos mostrou novamente de que nós dependemos de Deus para sobreviver, de que nós dependemos da graça de Deus para nos manter de pé, de que a igreja pertence ao Senhor e é só Ele que pode continuar sustentando-a e garantindo o seu avanço. A igreja nos humilhou, a pandemia nos humilhou ao ponto de nos fazer lembrar
do que verdadeiramente somos e para o que verdadeiramente nós existimos. Ela veio trazer esse alerta. Mas a segunda questão que o texto fala, que Deus conduz o povo pelo deserto, é para os colocar à prova, a fim de conhecer as intenções dos seus corações. Olha que interessante, Deus conhece todas as coisas, mas a Bíblia, ela nos relata que Deus nos prova. Deus não tenta ninguém, conforme Tiago nos ensina, mas a Bíblia fala que Deus nos coloca à prova, que Deus, assim como o ouro é refinado pelo fogo, Deus também refina o cristão, Deus também coloca os seus servos à prova, para que a essência verdadeira saia dali, o suco verdadeiro seja extraído, e para sondar as verdadeiras intenções dos nossos corações. E essa pandemia fez isso também com a igreja. Ela nos colocou à prova para ver qual é a verdadeira intenção do coração da igreja, do coração do povo de Deus, dos crentes, meu coração e do seu coração. A pandemia, ela veio desnudar essas nossas intenções, e ela revelou o que tinha muita gente, que a obediência a Deus estava ligada ao seu conforto, digamos assim. Revelou que muita gente não possui a missão como prioridade, simplesmente abandonaram a vida cristã e etc. Revelou que tem muita gente que estava investindo no reino com as suas sobras. Revelou que tinha muitas igrejas, muita gente nas igrejas fazendo número, muita gente ali que na verdade não são convertidas. Revelou um discipulado que precisa ser aperfeiçoado. Muita gente se perdeu, se desesperou, não sabe orar sozinho, não sabe ler Bíblia sozinho, e a pandemia revelou isso. Revelou que muitos tinham apenas um comprometimento superficial, mas a pandemia também revelou muita gente que é fiel, independente das circunstâncias. A pandemia também revelou muitos valentes que colocaram em risco a sua própria saúde para ajudar os irmãos talvez mais idosos, para servir o reino. Revelou um povo resistente, que mantém a sua fé viva mesmo diante das dificuldades. Revelou que muitos não recuaram na missão, muitos continuaram, muitos avançaram, muitos se vocacionaram diante da pandemia e não temendo a morte, mas disponíveis a se comprometer com o reino de Deus. Revelou também um compromisso com o sustento da obra, templos fechados, igrejas fechadas, mas o verdadeiro povo de Deus, os remanescentes do Senhor, continuaram investindo na obra, não abandonaram os missionários. A pandemia revelou as intenções do coração. E aí o texto também nos mostra que o objetivo de Deus conduzir o povo para o deserto é para lhes dar entendimento. Dependendo da versão, vai dizer mostrar-lhes, revelar, e algumas versões dizem para lhes dar entendimento. Olha que interessante, queridos, essa pandemia, ela veio para nos dar alguns entendimentos. Nós precisamos entender o seguinte: tudo pode voltar àquele normal diante da pandemia, vamos dizer assim, tudo pode voltar àquele normal diante da pandemia, mas nós como igreja, nós jamais podemos ser aquela que nós éramos antes da pandemia. Deus, através dessa pandemia, Ele trouxe entendimento para a igreja. Ele trouxe entendimento para a missão. Então, para nós, a missão, ela é um novo normal. O nosso entendimento não pode voltar a ser o que era. Nós temos que partir do ponto que estamos com uma nova compreensão das coisas, com um novo entendimento da missão, com um novo entendimento da igreja, do momento que a igreja tem que viver. E aí eu, meditando sobre isso e buscando ao Senhor, eu quero destacar 5 entendimentos que nós precisamos ter diante e aprender diante disso tudo que nós temos vivido como igreja. E o primeiro entendimento que eu acredito que Deus trouxe para nós como igreja, eu sou pastor de igreja local, conversei com muitos amigos, nós vivemos muitos dilemas, nos reinventamos em vários sentidos, e um dos grandes entendimentos que eu acredito que Deus nos trouxe é que a comunicação do Evangelho ela precisa ser mais simples, mais objetiva e mais eficaz. Preste atenção, todo mundo teve que migrar para a live.
E a live ela foi interessante porque a internet disse o que ninguém queria dizer. A internet mostrou que tinha muita gente na igreja que ficava lá assistindo a mensagem toda porque é um costume religioso. Só que aí a internet mostrou que muita gente não acompanha a mensagem do início ao fim, que muita gente não assiste a live, que muita gente não aguenta não consegue acompanhar aquele tipo de raciocínio, ou não aguenta aquela mensagem maçante. E a pandemia vem nos ensinar que essa comunicação do Evangelho, ela precisa ser mais simples, mais objetiva e mais eficaz. Nós tivemos que ter mensagens mais curtas para funcionar no mundo da internet, por exemplo, mensagens mais objetivas, maior seriedade, menos erro, como agora a internet está por aí, as pessoas têm que se preparar melhor, têm que errar menos, têm que ser mais eficiente na comunicação do Evangelho, para que mais pessoas sejam alcançadas e o objetivo seja melhor alcançado também. Mostrou a necessidade de nós usarmos a versatilidade, a criatividade no anúncio da palavra, atualizarmos as nossas formatações para que o Evangelho chegue a mais pessoas e ele chegue de forma mais eficiente. Então preste atenção, mesmo que tudo volte do jeito que era, nós como igreja não podemos voltar a comunicar simplesmente do jeito que estávamos comunicando. Precisamos ser mais simples, mais objetivos e mais eficazes para que o Evangelho chegue a todas as pessoas do mundo. Outro entendimento que a pandemia nos trouxe, ou que Deus nos trouxe através da pandemia, é que nós precisamos restaurar a essência do ser igreja. Olha que interessante que a pandemia fez. Mostrou que havia um monte de programações de igreja que nós conseguimos viver sem. Mostrou que havia um monte de atividade por atividade. Mostrou que muitas coisas não fazem parte da essência da igreja. Mas, por outro lado, também mostrou que o que faz parte da essência da igreja é inegociável. Mostrou que algumas coisas nós não conseguimos, não podemos e não devemos ficar sem. Então, o entendimento que o Senhor nos trouxe através da pandemia é do que verdadeiramente faz parte do ser igreja, o que está na essência do ser igreja, o que é inegociável, não tem como ficar sem. Inclusive, nós entendemos que a reunião presencial, o convívio, isso não tem como ficar sem. Ainda que a gente entre no digital, nós não podemos ficar sem o convívio da igreja. Mas o entendimento é esse. Há muitas coisas que nós não conseguimos ficar sem. Faz parte da essência da igreja a oração, faz parte a pregação, o culto, a adoração, faz parte o ensino da palavra, faz parte a ceia do Senhor, faz parte o contato, a comunhão entre os irmãos. Isso não tem como ficar sem. Só que mostrou que tinha muita coisa que nós fazíamos porque talvez pelo ativismo, pelo excesso de atividades, e de repente veio a pandemia e rasgou as nossas agendas no meio e falou assim: olha, vocês vão ficar só com o que realmente é a essência do ser igreja, só com que de fato o que é relevante. Então preste atenção, esse entendimento, nós não podemos sair dessa pandemia e voltarmos a ser igreja simplesmente como éramos. Nós precisamos repensar nossas ações, precisamos repensar nossas estratégias, repensar nossas atividades, para que tudo que a gente faça esteja ligado com o propósito de Deus para nós. E o grande propósito de Deus para a igreja, a existência da igreja se justifica diante da missão de Deus, diante daquilo que Deus tem para realizar por meio dela. Então a missão é o novo normal da igreja, é o normal que sempre foi e é o novo entendimento que Deus traz. Olha, vocês precisam estar alinhados com a missão que eu tenho para a igreja do Senhor. Nós percebemos que dentro dessa essência de ser igreja, nós percebemos que algumas barreiras foram quebradas. Eu lembro que a ideia de pôr uma máquina de cartão dentro da igreja era escândalo para muita gente. De repente, Pix, transferência, modelos de arrecadação mais modernos vieram para mostrar o seguinte: tem coisa que faz parte da essência da igreja, tem coisa que é só forma, é só formato. E a forma e o formato nós podemos sim atualizar, nós podemos sim melhorar, nós podemos sim nos tornar mais eficientes. A essência é inegociável. Outro entendimento importante que
que o Senhor trouxe a nós através da pandemia é que nós precisamos acelerar o alcance da mensagem. Preste atenção, Deus potencializou o ensino da palavra e o seu alcance aí por meio da internet. O que é interessante é que ocorreu uma certa globalização dos cultos. O anúncio do evangelho ficou até, teve uma hora que ficou até exagerado, né? Tinha gente fazendo live para uma pessoa, ficou um negócio assim, todo mundo fazia live, tinha um celular, estava fazendo live. Mas é interessante como Deus potencializou o alcance da mensagem. E se você parar para pensar, tudo que nós utilizamos hoje já existia antes da pandemia. Tudo isso que está sendo utilizado para fazer live, para divulgar a mensagem, para transmitir culto, isso já existia antes da pandemia. Essa tecnologia já estava acessível a nós, mas eram muitas poucas igrejas, eram muito poucas pessoas que estavam fazendo uso desse mecanismo. Como vimos de manhã sobre o continente digital, ele estava praticamente ignorado. E sabe qual que é o problema disso, queridos? É que com esse ignorar da igreja em relação a esse universo, esse continente digital, mais influências estavam tomando conta e tomaram um espaço gigantesco. Estão influenciando os meus filhos, os teus filhos, estão influenciando jovens, estão influenciando gerações, mais influências, porque nós simplesmente não estávamos inseridos nesse meio digital. E aí vem a pandemia e o Senhor nos traz um ensinamento: ei, vocês estão dormindo, vocês estão engessados no formato de ser igreja, vocês estão engessados na religiosidade. Vocês precisam entender que o objetivo da existência da igreja é a missão. Então vocês precisam olhar para todos os meios possíveis, a tecnologia que está à disposição, a internet que está à disposição, e vocês precisam acelerar o alcance da mensagem do evangelho para todas as pessoas. Já foi dito aqui nesse Mobilize, com a internet nós conseguimos alcançar diversos países, diversos lares, diversas pessoas, inclusive de pessoas que nunca entraram numa igreja e talvez não entrariam normalmente numa igreja na sua vida, mas pela internet vão ter alcance da palavra, vão ser alcançados pela palavra, pelo evangelho, e vão ser transformados pelo poder de Deus, e aí sim vão fazer parte de uma igreja local. Que interessante isso. Olha como Deus acelerou. É como se a tecnologia já existia por aí, já estava por aí, e aí Deus chegou e falou assim: olha, vocês estão dormindo no ponto, vocês estão focados mais em coisas que não tem a ver com a essência do ser igreja, vocês estão esquecendo do objetivo da missão, que é proclamar o evangelho até os confins da terra, e não estão fazendo uso dos meios tecnológicos. E se você olhar e fizer uma análise histórica, a igreja sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Foi a igreja quem primeiro publicou a Bíblia, essas publicações que nós temos hoje de livros, de revista. A igreja estava lá, na ponta, publicando. O primeiro livro publicado foi a Bíblia Sagrada. A missão sempre esteve na vanguarda da tecnologia, utilizando todos os meios possíveis para que ela fosse executada, para que a missão fosse implementada e a vontade de Deus fosse realizada. Mas aí, por um dado momento, parece que num geral a igreja adormeceu e ela esqueceu da sua essência. Então o Senhor vem trazer esse entendimento: vocês precisam acelerar o alcance da mensagem, vocês precisam ir mais rápido, vocês estão dormindo no ponto. Tem tecnologia que pode usar, tem internet, tem meios diversos que vocês podem comunicar mais e melhor a mensagem. E a pandemia, ela acelerou mudanças significativas. As pessoas da geração Z, que são dos 12 aos 25 anos, e alfa até 11 anos, elas nasceram no mundo digital já. Elas não sabem o que é a sociedade pré-tecnológica, digital. Para eles, computadores, tablets, celulares são extensões do próprio corpo, e as lentes pelos quais conhecem o mundo se relacionam com ele. Para essa turma aí, as dimensões presencial e virtual são uma realidade integrada. Então preste atenção, já vai até os 25 anos. Olha a geração que nós estávamos demorando para alcançar e para nos atualizar.
E o Senhor é como se ele resgatasse, como Ele tem feito na história, a sua missão e a sua obra, falando assim, olha, vocês precisam entender que o virtual faz parte dessas novas gerações e precisam acelerar a comunicação da mensagem para que chegue neles também. E nós precisamos fazer isso. Amém, queridos? Outro entendimento que o Senhor trouxe com a pandemia é que nós temos que melhorar nosso ensino e o nosso discipulado, principalmente visando o sacerdócio universal dos crentes. Uma das coisas que a pandemia, queridos, mostrou, o que o Senhor nos mostrou através da pandemia, é que a necessidade de que cada crente seja um sacerdote. Ficou claro, queridos, que algumas pessoas só oravam na igreja. Ficou claro que algumas pessoas só ouviam a palavra no culto, na igreja, no presencial. Veio a pandemia, trancou todo mundo em casa, ou as igrejas ficaram impedidas de operar, e as pessoas de repente entraram em crise de fé porque não tinham o hábito da oração, não tinham o hábito da leitura da palavra, e muito menos de fazer um culto familiar e conduzir a sua família diante da presença de Deus. Meus irmãos, é um dos princípios da reforma, o sacerdócio universal dos crentes. E a pandemia, Deus veio nos ensinar por meio da pandemia que nós precisamos melhorar o nosso ensino, o nosso discipulado. Cada cristão precisa ser um sacerdote, precisa ter o seu relacionamento pessoal com Deus, a sua vida de oração, a sua disciplina de leitura da palavra. Cada lar precisa ser um lugar onde Deus é invocado, onde Deus é ministrado, é pregado naquele lugar. Isso nunca vai substituir a necessidade do convívio com o corpo, obviamente, porque a Bíblia ensina que o corpo se edifica mutuamente, mas existe uma responsabilidade pessoal também para nutrir a fé, para sustentar a fé, para sustentar a caminhada cristã. E o Senhor nos trouxe esse entendimento de que há alguma falha nos nossos discipulados, alguma falha nos nossos ensinos, porque grande parte das pessoas ficaram pelo caminho, muitos vão ficar pelo caminho, muitos entraram em colapso da fé. E meus irmãos, foi absurdo, profecias por WhatsApp, profetadas para lá e para cá, pessoas desesperadas, pessoas com medo de anjo da morte X, de não sei o que Y, porque simplesmente desconhecem a palavra de Deus, simplesmente não têm a segurança de ter o relacionamento pessoal com Deus, uma vida de oração. Nós precisamos melhorar o nosso discipulado, o nosso ensino dos crentes, para que todos entendam que são sacerdotes. E o que é o sacerdote, queridos? Sacerdote era aquele que fazia o meio de campo entre o homem e Deus, era aquele que tinha acesso a Deus, aquele que tinha condições de entrar na presença de Deus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o nosso sumo sacerdote, diz o texto que o véu do templo se rasgou. Aquele rasgo, ele representa de que não há mais separação entre nós e Deus, e nós agora somos como sacerdotes, tornados sacerdócio real, e podemos ter acesso livre à presença de Deus e nos relacionar com Ele pessoalmente e desfrutar da comunhão com Ele, do relacionamento com Ele, e também ser habilitado então para ministrar a outras pessoas. Então esse entendimento também o Senhor nos trouxe por meio da pandemia. E o último entendimento que eu quero destacar, obviamente que haverão outros, mas o Senhor colocou no meu coração estes, é que o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. Os sinais dos tempos estão cada vez mais claros, queridos. Jesus está às portas. Nós prestaremos contas a Deus da missão que Ele nos confiou. Eu cresci na igreja, eu nasci num lar cristão, na igreja metodista wesleyana, e ouvi muito firmemente na minha infância a mensagem de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E nós vivíamos, de certa forma, até meio assombrados com isso, mas com um certo temor de que a qualquer momento Jesus poderia vir. Mas me parece, eu quero crer que estou enganado, que por algum momento a igreja foi ficando confortável, e essa mensagem ela não se tornou mais popular. Por algum momento a igreja desejou ficar aqui na terra,
ela se tornou confortável com as suas aquisições, se tornou confortável com seus templos, com seu conforto nesta terra, se tornou confortável com a ideia de viver aqui, o vô querendo curtir o seu neto, o noivo querendo casar, o casal querendo ter filho, o universitário querendo se formar, e não mais aquele anseio pelo retorno, pela volta de Cristo. E aí o Senhor vem, por meio dessa pandemia, resgatar o entendimento de que o nosso tempo está acabando. Está claro, está nítido. Nós estamos falando aí, as pessoas estão falando de uma nova ordem mundial, de governo mundial. Nós temos aí pessoas falando de controlar a circulação. Isso já existe. Já, em alguns países, o controle da circulação já está limitado. Nós estamos vendo os sinais dos tempos cada vez mais evidentes. Nunca tivemos tempo para perder, mas agora mais do que nunca nós não podemos perder tempo, porque o nosso tempo está acabando. Então o Senhor está gritando para nós: a missão é o novo normal de vocês. Vocês precisam resgatar a missão. Vocês precisam olhar para a missão novamente, porque eu estou à porta. O tempo está acabando. E o que vocês vão prestar conta comigo não é necessariamente de quantos cultos fizeram, não é necessariamente de quanta arrecadação girou. O que vocês vão prestar conta não é do que vocês compraram, de quantos templos vocês construíram, mas sim de quantas almas se renderam aos meus pés, de quantas nações foram alcançadas, de quantas tribos, povos foram tocados pelo Evangelho, foram resgatados pelo Evangelho. Queridos, o que nós vamos prestar conta diante de Deus é da missão que Ele confiou a nós. Então o Senhor vem nesse novo normal nos lembrar da urgência da missão, porque o nosso tempo está acabando, o Senhor está às portas. Nós não podemos voltar, eu repito, nós não podemos voltar, ainda que tudo volte a ser como antes. A igreja não pode voltar a ser como antes. Nós temos que sair dessa pandemia mais ajustados, mais sintonizados, melhores. Nós precisamos entender o que o Senhor tem para nos ensinar como bons alunos que somos e passar na prova que Ele está aplicando a nós e saímos uma igreja mais forte, mais relevante, uma igreja que passou pela humilhação e sai dependente, sai entendendo que a sua confiança não está no seu templo, não está nas suas agendas, não está no seu movimento gospel, mas a sua confiança está no Deus, no único Deus, que é o dono da obra, que é o Senhor da igreja. Uma igreja que sai dessa pandemia entendendo que as intenções do seu coração precisam ser nobres, precisam estar alinhados com as intenções do coração de Deus. Uma igreja que entende que a sua existência se deve única e exclusivamente para realizar a missão de Deus. A igreja existe por razão da missão e não a missão por razão da igreja. Então a igreja precisa sair dessa situação toda com o entendimento de que o novo normal dela é a missão. Ela precisa viver a missão, ela precisa respirar a missão, ela precisa levar adiante a missão. A pandemia nos trouxe entendimento de como a gente tinha gastos supérfluos, inclusive em igreja, e como nós precisamos gerir melhor os recursos. E por que não canalizar o recurso para a missão, para o reino, para a obra de Deus, para o avanço, porque o Senhor está às portas e nós precisamos estar preparados para esse grande dia e precisamos estar com as nossas mãos cheias de almas para entregar ao Senhor com gratidão no nosso coração. Que Deus continue te abençoando e que a missão seja o teu novo normal. Eu quero orar com você, orar por você, ministrar na sua vida. Eu gostaria que você, aonde você está agora, você por acaso levantou para pegar um copo d'água, abriu a geladeira, pare o que você está fazendo agora, feche seus olhos e medite nas lições que o Senhor tem te trazido diante da pandemia. E como, se você observar, tudo que o Senhor tem nos ensinado tem a ver com a missão. Tudo que o Senhor tem nos ensinado tem a ver com reforçar a missão, com nos alinhar à missão, com nos levar de volta ao que verdadeiramente é relevante para a igreja, é significativo da igreja, é importante para a igreja, e tirar as distrações que estavam nos fazendo perder tempo, estavam nos fazendo
demorar no nosso avanço, no anúncio da mensagem, demorar no alcance das pessoas, nos fazer mais eficientes, mais estratégicos, mais propositais para levarmos o Evangelho a todas as nações. Feche seus olhos. Senhor, eu agradeço a Ti, ó Deus soberano, porque, Senhor, nitidamente Tu estás no controle da história, Tu estás no comando de todas as coisas, meu Deus. Nada foge, Senhor, ao Teu direcionar. Senhor, e Tu tens, desde que o homem pecou, Tu tens desenrolado uma missão de resgate, meu Deus. Senhor, e Tu levas esta missão tão a sério que Tu deste o Teu Filho por nós. Senhor, foi o sacrifício de Cristo que viabilizou essa missão, que tornou possível o resgate do homem, o resgate das pessoas, a restauração da nossa comunhão contigo. Senhor, e na sequência disso, Senhor, Tu inaugurastes uma igreja para que ela fosse a testemunha, a proclamadora da missão do reino. Senhor, e nós, por vezes, nessa nossa existência, no ser igreja, por vezes nos distraímos com coisas que não têm a ver com a missão. Por vezes, Senhor, perdemos o foco do que verdadeiramente é a nossa essência. Por vezes, Senhor, nós dormimos no ponto e não percebemos que existem tecnologias, avanços que estão disponíveis para que a gente vá mais rápido, Senhor, na comunicação do Evangelho, seja mais efetivo, seja mais expansivo no anúncio do reino, e a gente simplesmente fica contentado em ser igreja naquele formato tradicional que nós aprendemos e desenvolvemos ao longo da vida, e não acompanhamos, ó Deus, às vezes, a mudança do tempo, a mudança geracional, e por isso até perdemos um nicho grande de jovens, de pessoas que precisam, ó Deus, entender a mensagem do Evangelho da cruz. Perdemos as janelas que Tu abres, ó Deus, por meio da tecnologia, para que alcancemos países inalcançados, pessoas inalcançadas. Mas, Senhor, aí de repente no controle da história, Tu permites um deserto, Tu permites uma pandemia. E por hora, Senhor, a gente fica desesperado, correndo de um lado para o outro, sem entender o que está acontecendo. Até que, Senhor, que Tu nos leva a refletir, até que Teu Espírito produz em nós entendimento, compreensão. Senhor, e a gente vai entendendo que a gente está sendo levado a uma humilhação, ao entendimento de que nós dependemos de Ti, de que a obra é Tua, de que nós somos Teus, de que, Senhor, o dinheiro não adianta para nada, de que a ciência não manda, Senhor, os homens não governam, mas é Tu quem está no controle de todas as coisas. Nós somos levados ao entendimento do que são as intenções do nosso coração, e nós somos corrigidos naquilo que estamos errados. E adiante disso, Senhor, nós somos levados ao entendimento, Senhor, de uma série de lições que precisamos aprender para ser melhor igreja, para, Senhor, sermos mais efetivos na missão que Tu tens dado a nós. Portanto, Senhor, eu oro para que cada pessoa que está comigo aqui, está conosco, Senhor, aí do outro lado da tela, Senhor, cada pessoa em que em algum momento essa mensagem vai chegar, vai alcançar, que Tu fale-lhes ao coração, que Tu lhes desperte compreensão, entendimento. Senhor, não deixe eles ficarem atribuindo as coisas ao acaso, não deixe eles voltarem a ser o que eram antes, mas que sejam melhores, que cresçam, que avancem, e que, sobretudo, Senhor, o comprometimento com a missão aconteça, para que, Senhor, assim a Tua vontade ela seja estabelecida. Senhor, para que a gente não tenha medo da Tua volta, mas para que a gente venha ansiá-la, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Para que a gente deseje, Senhor, por meio do avanço do reino, acelerar o Teu retorno, Senhor. E assim, ó Deus, estamos gratos para o grande dia em que iremos Te encontrar. Estamos, ó Deus, tranquilos, sabendo que cumprimos a nossa missão com excelência, usando todos os recursos que tínhamos, usando, Senhor, todos os meios que tínhamos, usando todo o esforço que possuíamos, para que o Evangelho fosse anunciado a todos os povos, tribos, nações, Senhor, e para que as pessoas glorificassem o Teu nome. Senhor, seja louvado e engrandecido mais uma vez. Nós Te pedimos em nome de Jesus.